Imagine a dor de enterrar seu único irmão. Lily não teve a oportunidade de se despedir dele, então decidiu abrir seu caixão no meio do velório e o que aconteceu em seguida deixou todos com uma pulga atrás da orelha. Quer saber o que aconteceu? Continue comigo que o Super Curioso vai te contar mais sobre essa história. Mãe e irmã. Quando Lily Bloom tinha apenas 18 anos e seu irmão 12, ela assumiu o papel de mãe e pai para ele, trabalhando longas horas para sustentar os dois. E apesar dos desafios que enfrentavam, Lily sempre esteve determinada a dar a seu irmão a melhor vida possível. Ela economizou e economizou para colocá-lo na escola e se certificou de que ele tinha tudo de que precisava para ter sucesso. O irmão dela era um gênio da computação e logo conseguiu um emprego em uma empresa de grande prestígio na área de tecnologia após a faculdade. Mas, infelizmente, tudo mudou. O irmão de Lily foi abordado por uma organização criminosa que queria que ele hackeasse um banco de dados do governo. Como se não bastasse, o garoto recebeu ameaças. Os bandidos o ameaçaram falando que se ele não fizesse o trabalho, fariam mal para ele e para sua irmã. Você pode acreditar nisso? O irmão de Lily recusou a proposta, mas os criminosos não desistiram e foi então que o pior aconteceu. A verdade no caixão. Lily estava no trabalho quando recebeu a notícia da morte do irmão. Ela estava enfrentando um longo turno no restaurante onde trabalhava e foi então que o seu telefone tocou. Obviamente ela não reconheceu o número, mas atendeu mesmo assim. A voz do outro lado era de um policial e foi então que ele disse a ela que seu irmão havia sofrido um terrível acidente. O que foi estranho foi que esse policial não deu mais nenhuma informação para Lily, apenas disse que ela precisava ir para o hospital imediatamente. Sem pensar muito, ela entrou no carro e dirigiu o mais rápido que pôde, e assim que chegou no hospital, ela foi recebida por um grupo de médicos e enfermeiras que logo a informaram o que ela mais temia. O que era? Bom, como você já pode ter imaginado, o irmão de Lily não sobreviveu ao acidente e a mulher ficou arrasada. Ela sentiu como se tivesse falhado, como se não tivesse sido capaz de protegê-lo. E apesar de toda a dor do luto, os médicos se recusaram a deixar Lily ver o corpo do seu irmão pela última vez. Eles disseram que o processo do funeral já tinha começado e que não era mais permitido visitas. Imagine só não ver seu único irmão uma última vez e se despedir da maneira correta. É de partir o coração, não é? E era assim que Lily estava, de coração partido. No dia do funeral, Lily sentia como se estivesse em um sonho. Ela via o caixão do seu irmão na sua frente e se sentia como se ela não estivesse ali, nada parecia real. Ela não suportava a ideia do seu irmão ter ido embora. Então, em um momento de desespero, ela decidiu dar uma última olhada nele. Foi então que ela estendeu a mão e abriu o caixão, pronta para dar uma última olhada no rosto do seu irmão. Mas quando ela olhou para baixo, ela engasgou em choque. Não era o corpo do seu irmão no caixão, era um completo estranho. Lily logo ficou confusa e muito apavorada. Ela não tinha ideia quem era aquela pessoa dentro do caixão. Imagina o desespero de ir velar alguém e perceber que não é a pessoa que você esperava encontrar. Podemos concordar que isso é muito estranho, né? Enquanto Lily tentava entender o que estava acontecendo, ela ouviu passos se aproximando por trás. Foi quando ela se virou e viu um homem de terno que logo se apresentou como detetive Michael. Senhora, entendo que esse momento pode ser difícil, mas preciso que você feche o caixão e venha comigo, disse o detetive. Lily estava muito confusa. A cada momento que passava, ela pensava que tudo aquilo realmente não passava de um sonho. O tom sério do detetive e o senso de urgência em sua voz a fizeram obedecer, e enquanto eles caminhavam pela funerária, Lily não pôde deixar de perguntar o que estava acontecendo e onde estava o corpo do seu irmão. Verdade revelada. Enquanto estavam a caminho para a base policial, Lily não conseguia se livrar da sensação de que algo estava muito errado e depois de alguns minutos de silêncio, que na verdade pareciam horas, o detetive falou: "Preciso fazer algumas perguntas sobre seu irmão. Ele tinha algum inimigo ou estava envolvido em algo ilegal?" Lily ficou surpresa com as perguntas do detetive. Seu irmão sempre foi gentil e nunca se meteu em problemas. "Não, meu irmão era uma pessoa boa. Ele não tinha nenhum inimigo e não estava envolvido em nada ilegal", ela disse. O detetive assentiu, mas Lily percebeu que ele não estava convencido com sua resposta. Quando chegaram na delegacia da cidade, o detetive conduziu a mulher para uma pequena sala de interrogatório. "Vou ser muito honesto com você. O corpo do seu irmão deveria estar naquele caixão, mas está desaparecido. Não sabemos onde está e suspeitamos que foi uma gangue de bandidos." O coração de Lily se apertou, ela não podia acreditar no que estava ouvindo.
Foi então que o detetive pediu para que ela contasse tudo o que sabia sobre o irmão, afinal, qualquer informação, por menor que seja, poderia ser útil na investigação. Lily respirou fundo e começou a falar. Ela contou ao detetive sobre a vida de seu irmão, seus hobbies e seus amigos. Disse sobre seu trabalho como engenheiro de software. Enquanto eles conversavam, o detetive tomava as notas e fazia perguntas complementares. Lily percebeu que ele era meticuloso e metódico e que estava determinado a resolver o caso. E após várias horas de interrogatório, o detetive finalmente se levantou e agradeceu a Lily pela sua cooperação. A mulher voltou para casa perturbada e com o coração partido pela perda de seu amado irmão, e enquanto tentava aceitar a morte dele, ela recebeu uma ligação e você não vai acreditar. Era novamente de um número desconhecido. "Oi, Lily, sou eu, seu irmão", sussurrou uma voz. Lily ficou chocada. Como aquilo era possível? Ele deveria estar morto. "Fingi minha morte para me disfarçar e pegar uma organização criminosa que tentou me contratar para invadir um banco de dados do governo. Eles pensaram que eu era o único que poderia fazer isso, mas eu não podia deixar eles escaparem impunes", explicou seu irmão. A mente de Lily estava girando, ela não conseguia acreditar que seu irmão estava vivo e, pior, estava trabalhando como um agente secreto para pegar criminosos. Seu irmão ainda explicou que o plano deu errado quando os criminosos descobriram que ele estava trabalhando com a polícia. Eles tentaram silenciá-lo, encenando sua morte e roubando seu corpo no necrotério. Mas o irmão de Lily foi mais esperto e conseguiu escapar dos criminosos e se escondeu, enquanto mantinha a polícia informada de seu paradeiro. Você esperava por isso? Eu realmente achei que ele estava morto. Mas vamos continuar, que a história não acaba por aqui não. Lily ficou muito aliviada e, claro, muito feliz, porque seu irmão estava vivo, mas ela também estava preocupada com a segurança dele. Seu irmão prometeu que ele iria fazer tudo ao seu alcance para se manter seguro e levar os criminosos à justiça. Ele também pediu a Lily para ajudá-lo, mantendo o segredo e o contato com a polícia nas próximas semanas. Felizmente, dias depois, a operação policial foi um sucesso e conseguiram pegar os criminosos em flagrante. O irmão de Lily foi aclamado como herói pela sua bravura e dedicação. O irmão de Lily explicou que aprendeu uma lição valiosa com sua aprovação, pois ele sempre foi um gênio da computação, mas nunca usou suas habilidades para o bem, e agora ele encontrou sua vocação como agente da justiça. E jurou continuar lutando pelo que era certo. Lily estava orgulhosa de seu irmão e grata por ele estar vivo. Ela e seu irmão juraram aproveitar ao máximo seu tempo juntos e nunca aceitar tudo como certo. Eles sabiam que tinham uma segunda chance e pretendiam aproveitá-la ao máximo. Agora, imagine ser rejeitada por 15 famílias. Foi o que aconteceu com uma garotinha com síndrome de Down, mas o que eles não sabiam é que ela era milionária. Ficou curioso para saber sobre essa história? Clique na imagem que está aparecendo aí na sua tela e te vejo lá!